Eu tenho várias lembranças daqueles momentos, mas talvez essas lembranças elas sejam parte um pouco dessas memórias inventadas, porque acho que as nossas memórias do passado, de alguma maneira, elas vão sendo costuradas por aquilo que a gente faz dessas memórias. Mas ainda que seja assim, eu tenho na minha cabeça, eu tenho essa lembrança de ficar conversando com a merendeira enquanto eu esperava por ela. Ou então de dormir no carro, também esperando por ela. E eu me lembro de ser acolhida pelos outros alunos e jogar bola queimada. Mais do que isso, eu também me lembro do cheirinho da comida que vinha da cozinha e de a gente esperando para comer no prato de alumínio. E eu me lembro também de observar aquelas mulheres, eram duas, dando aula para alunos de turmas diferentes. E todas aquelas crianças na mesma sala, aprendendo coisas diferentes a um só tempo. Esse é o tempo dessa turma, esse é o tempo daquela turma. E essas lembranças que eu tenho são também compostas pelas narrativas dela indo pro trabalho com seu Fusca pé de boi, que dava 1 milhão de voltas na direção, e que para fazer uma curva você precisava dar esse 1 milhão de voltas, e era com esse carro que ela ia para escolas do sítio, que foram as escolas em que ela deu aula boa parte da sua vida, e era lá que ela, sei lá, ou atolava o carro, ou passava e dava algum problema no mata-burro, e isso às vezes grávida, com um barrigão enorme, sempre a caminho dessas escolas, sempre a caminho desses alunos, sempre a caminho dessa rotina de ensinar alguém a ler e escrever. Anos, muitos anos mais tarde, quando eu mesma decidi seguir carreira fazendo curso de letras, que depois para mim se transformou em linguística, eu me lembro de ouvir dela: será mesmo que é isso que você quer? E eu me lembro de fazer essa escolha e dizer que sim, que era isso que eu queria. E então, outros tantos anos mais tarde, eu me vi eu mesma me fazendo essa pergunta: será que é isso mesmo que eu quero? E então, quando eu me dei conta de que quando eu estava fazendo essa pergunta para mim, na verdade, eu estava reverberando uma pergunta que não era só minha, era também dela. Eu me dei conta da importância dessa mulher nesse elemento, nesse aspecto da minha vida. Essa mulher de quem eu tanto me lembro dando aula, ou me incluindo nos espaços em que ela dava aula enquanto eu aguardava, essa mulher é a minha mãe. E a minha mãe, quando me perguntou se era isso mesmo que eu queria fazer, fez isso certamente diante de uma forte consciência de tudo que tinha vivido, de bom, mas também de enfrentamentos. Como professora do governo do estado de São Paulo, ela lidou com muitas adversidades e se aposentou ganhando bem pouquinho. Mas não foi só isso o que eu vi na história da minha mãe. O que eu via também na história da minha mãe eram as pessoas que ela encontrava na rua e que agradeciam a ela pelo conhecimento que tinha sido transferido. Eram alunos já bem mais velhos que encontravam com ela na cidade, lá em Votuporanga, para dar um abraço e dizer: você lembra de mim? E então, nesse espírito dessa lembrança, eu gostaria de parabenizar todos os professores. Eu não acho que essa data é de um dia só, é de uma vida. E se você não é professor, deveria valorizar o professor, a professora, não só hoje, dia 15 de outubro, mas todos os dias. Eu sei que esse é um clichê, mas eu acho que a gente deve desfazer esse clichê e transformá-lo numa grande, grande realidade, num tempo em que as pessoas têm vivido tantos, inúmeros e grandiosos enfrentamentos por serem professores e estarem em sala de aula e serem confrontados com a expectativa de que eles não podem dizer nada mais, porque supostamente estão doutrinando os alunos. O meu convite neste vídeo é para que você faça do discurso do amor ao professor o respeito ao professor. E para que quando receber a resposta do "o que é que você faz?", como "eu sou professora", para que você exercite o
Que bom, ao invés do você além disso trabalha. Ser professor é uma profissão valiosa, mas é uma profissão cheia de desafios. E não é apenas o amor que faz com que essa profissão exista e resista. É o respeito, é o entendimento da demanda pelo conhecimento, é o entendimento que é através do conhecimento que as pessoas se transformam, que é através do conhecimento que é possível que as pessoas explorem outros mundos, mesmo sem sair de casa. Não importa se esse conhecimento lhe chega aos 5 anos de idade ou aos 80 anos de idade. Esse conhecimento, ele abre o nosso olhar e a nossa visão sobre o nosso entorno e sobre o mundo. Então, esse meu vídeo é um convite para você que não é professor ou professor, ou professore, para acolher tudo o que compõe essa profissão. Você faz parte disso quando você tem filhos e os seus filhos estão na escola. A responsabilidade do professor é uma, a sua é outra. E vocês juntos participam da construção de indivíduos, junto com, claro, a comunidade no entorno desses indivíduos que estão aí aprendendo. Se eu trago hoje a lembrança da minha mãe para esse dia, é porque ela é uma mulher que me inspira. É porque ela foi a primeira professora que eu tive, porque eu assisti às aulas dela, embora ela tenha sido nunca diretamente a minha professora. Então eu deixo aqui esse convite, eu deixo aqui esse olhar de cuidado e resistência, porque no momento em que vivemos, ser professor nos diferentes lugares desse Brasil é ser resistência. Na verdade, desde sempre, né? Não só hoje. Para muitos professores, sempre foi ser resistência. Então, acolha esse olhar de resistência e respeite aquele que ensinou a gente a, de alguma forma, estar nesse mundo. Um beijo, eu sou a Jana Viscardi, esse é o meu canal. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, participar do financiamento coletivo e trazer seu comentário aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau.